disso, né? Bom dia. Pode poder. A internet não está muito boa. Os convites foram. Alguns não foi, alguns chegaram quase agora. Nossa. A internet também é meio largadinha hoje. Espera mais um pouquinho. Pode esperar mais um minutinho. Tá. Vocês vão? Pode começar, tá bom? Pode. Bom dia a todos. Estou tirando a máscara aqui, porque nós estamos. Eu estou numa distância aqui controlada, a quase 2 metros da parte do pessoal que controla aqui toda a parte técnica aqui, tá? Então eu vou tirar a máscara para poder ficar melhor, para a gente poder bater um papo sobre AVE. O que significa esse AVE? Antigamente era chamado de acidente vascular cerebral. Hoje, como vai mudando toda a nomenclatura, tudo, tentando atualizar e tentando ficar cada vez melhor os termos, está sendo chamado de acidente vascular encefálico. Bom, eu esqueci, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, o fisioterapeuta aqui do CIAP, né? E o que precisar da gente aqui com orientação, com
qualquer coisa nós estamos dispostos aqui, tá bom? Pode entrar em contato via WhatsApp, assim que a gente tiver um tempinho, a gente pega e acaba retornando para vocês e tirando as dúvidas ou podendo ajudar de alguma forma todos vocês, tá bom? Então, como eu estava falando anteriormente, né? O AVC, que hoje é chamado de AVE, que é o acidente vascular encefálico. Por quê? Porque acaba englobando uma região maior do cérebro. E o que é isso? Isso é o popular chamado derrame. Que todo mundo fala, eu tive derrame, meu parente teve derrame. E o que é isso? Vamos começar a explicar para poder ficar mais fácil. Porque se a gente tem algum conhecido, alguém na família que tenha essa patologia, se a gente entender como que acontece essa patologia, o que pode agravar nessa patologia e o que vai acontecer quando a pessoa sofre um derrame, fica mais fácil da gente estar ajudando essa pessoa, tá bom? Então, o cérebro, ele é dividido em partes. Cada região do cérebro é responsável por uma coisa. Uma pela fala, outra pela movimentação, e assim vai. E essas regiões do cérebro, elas são irrigadas por vasos e veias. Se por algum motivo são irrigadas por vasos e veias, e com isso acaba nutrindo essas regiões do cérebro. Se não tiver, se por algum motivo o sangue não chegar nessas regiões do cérebro, o cérebro morre, porque não tem um alimento, entendeu? Para eles, e daí eles acabam morrendo. Só um segundinho aqui, só silenciar aqui, desculpa. E daí essa região do cérebro, ela acaba morrendo. E o que pode acontecer para ter essa morte na região do cérebro? Ou pode alguma coisa obstruir a passagem de sangue até determinada região, ou esse vaso ou veia, ela se romper. Quando obstrui, a gente acaba dando o nome de acidente vascular encefálico isquêmico. E quando rompe essa parede do vaso, da artéria, o que acontece? Tem uma hemorragia. Então, é acidente vascular encefálico hemorrágico. Então, essa é a diferença do hemorrágico e do isquêmico. O hemorrágico, geralmente, acontece quando tem um aneurisma na parede do vaso. O que é esse aneurisma? Quando a gente olha o vaso, existe uma bolinha ali nessa parede. E, por algum motivo, essa bolinha ela se rompe, o sangue ele acaba se extravasando na região do cérebro e não acaba nutrindo aquela região. Beleza. E aí? Morreu o cérebro, aquela região do cérebro. E o que vai acontecer? O corpo humano ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que o que acontece? Aquelas regiões do cérebro que ainda estão vivas, elas vão se juntar e vão fazer o papel daquela região que morreu. E como que é feito isso? Através da fisioterapia. Por isso que quanto mais cedo se iniciar a estimulação, o tratamento fisioterápico, mais resposta possível a gente ter. O que vai diferenciar um AVC do outro? Né? O que a gente vai conseguir enxergar na pessoa? Essa pessoa teve um AVC e se recuperou rapidinho. A outra, nossa, ficou na cama, não conseguiu se recuperar. Por que será? Tudo depende da região que afetou e da extensão. Se a obstrução ou o rompimento do vaso for uma área pequenininha, a gente vai conseguir olhar no nosso paciente pouco comprometimento. Agora, se pega uma região maior, a gente vai conseguir observar bastante comprometimento. E se às vezes pega uma área muito importante, como por exemplo o do tronco encefálico, a gente vai observar um comprometimento maior ainda. Então, tudo vai variar do local
e da extensão desse acometimento no cérebro. O que pode estar causando esse AVE? Uma pressão alta, uma diabetes, o estresse, uma ansiedade, e hoje o que muito está acontecendo é um AVE pós-Covid, que infelizmente está dando muito. E por que o pós-Covid está dando? O organismo, ou uma forma de combater o vírus, gera uma resposta inflamatória dentro do corpo e acaba gerando um coágulo. Esse coágulo, que é um trombo, ele pode acabar se movimentando, virando um êmbolo, então, e parando numa região do cérebro. Lembra lá atrás que eu falei que alguma coisa que possa acontecer no vaso ou na veia pode levar a uma morte daquela região do cérebro? Então, esse coágulo, esse trombo, ele se desprende como resposta do corpo, se transforma num êmbolo e bate numa veinha lá do cérebro. A hora que bate, interrompe o fluxo sanguíneo, aquela região morreu. Morreu, infelizmente, balbal, não tem o que fazer. É duro falar, é muito frio falar, mas infelizmente é isso que acontece. Aquela região morreu, a fisioterapia vai ali, estimula para a gente recuperar o máximo de movimento. Tá bom? E a pressão alta, ela vai fazer com que o sangue tenha que bombear muito mais, o coração vai ter que bombear muito mais sangue no corpo e também pode acabar causando o AVC. O que a gente, ou melhor, o AVE, o que a gente enxerga num paciente com AVE? A longo prazo, a gente observa o membro superior em flexão e o membro inferior, a perninha, em extensão. Esse é o padrão de uma pessoa que sofreu um AVC, ou melhor falando, um AVE. E o que a gente pode fazer para evitar? É como eu falei anteriormente, a fisioterapia sendo feita de forma precoce, a gente consegue evitar muitas complicações. A primeira coisa que tem que ser feita, que é básico, muito importante, e infelizmente as pessoas não fazem, é o posicionamento no leito. Como a gente tem que sempre, é o que eu falo para todos os meus pacientes, a gente sempre tem que remar contra a maré. Se a doença quer que o membro superior fique em flexão desse jeito, a gente não pode deixar o braço do paciente nessa posição. A gente tem que deixar ela sempre em extensão. Se a doença quer que o ombro fique grudado no corpo, o cotovelo quer ficar em flexão, o punho em flexão e a mão fechada, a gente tem que ir contra o que a doença quer. E seria o quê? O membro superior em extensão, a gente abduzir um pouco o ombro, cotovelo em extensão, punho reto e dedos esticados, para que não aconteça as complicações que possivelmente possa vir a ter no AVC. O membro inferior, como eu falei, ele quer ficar todo em extensão. O pé ele vai querer ficar caído por falta de força na musculatura da região anterior da tíbia, que é da parte ali de baixo, abaixo do joelho. Então, o que a gente tem que fazer? Posicionar esse pé. Deixar esse pé a 90 graus com um apoio, a hora que o nosso paciente estiver deitado. Inicialmente, é isso que tem que ser feito, porque senão, futuramente, vai ter muita complicação com relação ao AVC. Inicialmente, no AVC, a gente tem uma fase hipotônica. O que é essa fase hipotônica? Uma fase onde o membro ele fica todo mole.
todo mole, perde a força. Não existe tônus muscular. O que é esse tônus muscular? É o estado de contração do músculo. Quando a gente aperta o nosso antebraço, a nossa coxa, o nosso bíceps, a gente sente uma tensão dessa musculatura. No início do AVC, ela não fica nessa tensão, que seria um tônus normal. Ela fica como mole, fica hipotônico. E com a evolução da patologia, o que vai acontecer? Ela passa de uma fase hipotônica e acaba indo para uma fase hipertônica. Então, ela passa do molinho e vai ficar dura. Quando passa desse mole para duro, é onde pode começar a vir as deformidades. Por quê? A gente orienta, vou dar um exemplo. A gente orienta, fulano, movimenta o braço, leva o braço até lá atrás e volta. Abre o braço e volta. E o paciente que faz não utiliza toda a amplitude de movimento, tudo o que a articulação permite. E o que acontece? Nem no braço. Ele sempre deixa o braço aqui, em cima do corpo. Nessa posição. Mesmo sabendo que a patologia quer que o membro superior fique nessa posição. O que a gente orienta? Né? Como eu falei, tem que fazer a extensão. Então, se a gente não fizer todo o movimento, em todo o arco do movimento do membro, a hora que eu for esticar esse braço, ele vai sentir dor. Se ao longo do dia a pessoa só faz isso daqui, daí chega o fisioterapeuta e quer esticar todo o braço do paciente, ele vai reclamar de dor. Então, o tratamento de fisioterápico, ele é muito importante e não depende só do fisioterapeuta. Depende também do próprio paciente. 60% da melhora de uma pessoa com AVC depende exclusivamente dele. Os outros 40% vai depender da família, vai depender do medicamento, vai depender do fisioterapeuta, entendeu? Então, quanto mais esse paciente ele conseguir se dedicar, mais resposta a gente vai ter. No início, acaba evoluindo muito, só que daí depois dá uma estagnada e a gente vai evoluindo, melhorando o ganho de movimento de forma um pouco mais lenta. Não é que não existe mais evolução, existe, mas não é tão rápida quanto inicialmente. Mas, como eu falei anteriormente, depende muito de quanto que a pessoa se dedica. Se ela se dedicar pouco, ela vai ter pouca evolução. Se ela se dedicar muito, ela vai ter bastante evolução. É a mesma coisa, a gente vai, faz a fisioterapia e depois prescreve exercícios para os familiares, para os cuidadores estarem fazendo. Se não seguir o exercício, não é só aquele tempo da fisioterapia que vai conseguir melhorar a pessoa. A pessoa vai, fica lá, o dia tem 24 horas, vamos lá, vai fazer 1 hora de fisioterapia por dia e os outros 23 horas do dia, o paciente fica ali parado, deitado, sem tentar se movimentar. Vai melhorar? Não, não vai. Por isso que eu falei, depende, 60% até 70% da melhora depende do próprio paciente, entendeu? E uma coisa muito importante, não é porque a pessoa teve um AVC que ela não vai ter mais AVC, tá? O AVE. Depois que teve o primeiro AVE, é 5 vezes mais fácil da gente ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. É complicado. Então, a pessoa ela tem que se cuidar. Tá? Como eu estava falando anteriormente, tem que fazer a fisioterapia. É a mesma coisa. Adianta você ser hipertenso, o médico, você ir no médico, o médico até dá aquela amostra grátis para você do medicamento. Mas você pega esse medicamento,
e deixa guardado ali na sua gaveta, a sua pressão vai abaixar? Vai normalizar? Não vai. Então, isso é uma coisa que depende da vontade da pessoa. É muito fácil a gente chegar e falar assim, eu tive AVC, eu não melhoro. Mas e aí? O quanto que você está se dedicando, o quanto que você está querendo melhorar? Eu sei que não é fácil, de um momento para o outro, você se tornar, dependendo de como, de quanto lesiona o cérebro, você se tornar totalmente dependente das pessoas. Mas aí cabe você ter aquela força de vontade e conseguir sair dessa situação. Tá bom? Quanto tempo deu isso? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer começar a tirar alguma dúvida? Ficou claro? Ficou assim, se tiver alguma dúvida também pode mandar no tablet depois que a gente faz questão de responder. Isso, se tiver dúvida, manda no tablet, a gente responde. Ficou claro alguma coisa? Ficou alguma dúvida com relação ao AVC, ao AVE? Os cuidados que tem que ter, tem que se preocupar com a pressão, tem que se preocupar com a diabetes, tem que se preocupar com a alimentação, uma coisa importante que eu acabei não falando, porque também não adianta você estar tomando todo o medicamento e estar exagerando no sal ali da sua alimentação, porque o sódio que está presente no sal, ele vai fazer com que a sua pressão suba. E se você tiver picos de pressão, a chance de você ter um novo AVC com AVE, ou ter o primeiro AVE, é grande. Tá bom? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui, pode enviar pelo Zap para a gente, tá bom? E o CIAP, através da IBGT, está de braços abertos para acolher vocês a qualquer momento, tá bom? Uma boa terça-feira, um bom dia para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até.